Na madrugada de 8 de março de 2014, um voo comercial que deveria durar poucas horas se transformou em um dos maiores enigmas da história da aviação moderna. O voo MH370 da Malaysia Airlines partiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim, transportando 227 passageiros e 12 tripulantes, de diferentes nacionalidades. A decolagem ocorreu normalmente, sem qualquer registro de falhas técnicas ou comportamento incomum relatado pela tripulação. Pouco menos de uma hora após a partida, o avião fez seu último contato oficial com o controle de tráfego aéreo. A comunicação foi curta, formal e não indicava nenhum tipo de emergência. Minutos depois, o transponder da aeronave foi desligado, fazendo com que o avião desaparecesse dos radares civis. A partir desse momento, não houve mais chamadas de socorro, mensagens automáticas ou qualquer sinal direto vindo da cabine. Inicialmente, acreditou-se que o avião pudesse ter caído no Mar do Sul da China, região prevista para o trajeto. No entanto, à medida que as horas passaram, ficou claro que algo não se encaixava. Os radares militares da Malásia indicavam que a aeronave havia mudado de direção, realizando uma curva não programada e seguindo para o oeste, atravessando o espaço aéreo da Península Malaia antes de continuar em direção ao Oceano Índico. Com o desaparecimento confirmado, uma das maiores operações de busca da história foi iniciada. Países do Sudeste Asiático, a China, a Austrália e outras nações mobilizaram navios, aeronaves e satélites. Disputas territoriais na região foram temporariamente suspensas para facilitar a cooperação internacional. Apesar da escala inédita da operação, nenhum destroço foi encontrado nas áreas inicialmente investigadas. A principal mudança na investigação ocorreu quando surgiram os dados da empresa Inmarsat. Mesmo com os sistemas de comunicação convencionais desligados, o avião continuou se conectando automaticamente a um satélite por meio de sinais conhecidos como handshakes. Esses registros não informavam a posição exata da aeronave, mas permitiram traçar possíveis arcos de deslocamento, indicando que o MH370 continuou voando por várias horas após o último contato oficial. A análise desses dados levou à conclusão de que o avião provavelmente seguiu para o sul, sobre o Oceano Índico, em uma região remota e extremamente profunda. Essa nova linha de investigação mudou completamente o foco das buscas, deslocando os esforços para uma das áreas mais isoladas do planeta, onde o relevo submarino é irregular, cheio de vales, montanhas e profundezas que ultrapassam 4.000 metros. Nos anos seguintes, extensas varreduras foram realizadas com o uso de sonares de alta resolução e veículos subaquáticos autônomos. A Austrália liderou grande parte dessas operações, cobrindo dezenas de milhares de quilômetros quadrados do fundo do oceano. Apesar do esforço técnico e financeiro, nenhuma evidência conclusiva da fuselagem principal foi encontrada. Alguns fragmentos confirmados do avião começaram a surgir anos depois em praias do Oceano Índico, incluindo locais como a Ilha de Reunião e partes da costa africana. Esses destroços, analisados por especialistas, confirmaram que o MH370 havia de fato se desintegrado em algum ponto do oceano, mas não forneceram informações suficientes para determinar com precisão onde o impacto ocorreu ou o que levou ao desaparecimento. Com o passar do tempo, novas análises surgiram, incluindo tentativas de reprocessar os dados de satélite com modelos matemáticos mais avançados e hipóteses complementares, como estudos baseados em sinais de rádio de baixa frequência. Algumas dessas abordagens foram recebidas com cautela pela comunidade científica, justamente por apresentarem limitações técnicas e margens elevadas de incerteza. Mais recentemente, empresas especializadas em buscas submarinas, como a Ocean Infinity, demonstraram interesse em retomar as operações utilizando tecnologias mais modernas. Mais de uma década após o desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines, investigadores decidiram retomar os esforços para esclarecer um dos maiores mistérios da história da aviação. Uma nova operação de busca está programada para começar na terça-feira, 30 de dezembro, marcando a terceira tentativa oficial de localizar o avião.
um Boeing 777, que desapareceu em março de 2014, com 239 pessoas a bordo. A busca será conduzida pela empresa privada Ocean Infinity, especializada em operações submarinas de grande profundidade. De acordo com os termos apresentados, a empresa receberá 70 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 375 milhões de reais, somente se forem encontrados destroços significativos da aeronave. O acordo segue o modelo de pagamento por sucesso, sem custos diretos, caso a busca não produza resultados conclusivos. A operação havia sido iniciada anteriormente, em março, mas precisou ser suspensa poucos dias depois, devido às condições climáticas adversas no sul do Oceano Índico. Com a melhora prevista do tempo, a retomada foi oficialmente marcada para o final de dezembro. A nova área de busca compreende cerca de 15 mil quilômetros quadrados do sul do Oceano Índico, região considerada prioritária, com base em análises atualizadas de dados de satélite e estudos técnicos realizados ao longo dos últimos anos. Segundo o planejamento divulgado, a Ocean Infinity deverá atuar por até 55 dias, de forma intermitente, utilizando veículos subaquáticos autônomos capazes de mapear o fundo do oceano em grandes profundidades. Até o momento, as autoridades ainda acompanham o andamento da operação, que permanece condicionada às condições ambientais e operacionais da região. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, um amigo próximo do piloto do MH370 afirmou que a família ainda aguardava respostas. Segundo ele, não existe até hoje uma conclusão definitiva sobre o caso. Para os familiares, não se trata apenas de localizar destroços, mas de entender o que realmente aconteceu. Como ele próprio declarou, deve haver uma explicação, e todos precisam de algum tipo de encerramento. Oficialmente, o governo da Malásia declarou, em 29 de janeiro de 2015, que o desaparecimento do voo MH370 foi resultado de um acidente, presumindo a morte de todos os ocupantes da aeronave. Essa decisão ocorreu quase um ano após o sumiço do avião e teve como principal efeito permitir o pagamento de indenizações às famílias das vítimas. Ainda assim, essa declaração não trouxe respostas técnicas, nem esclareceu as circunstâncias que levaram ao desaparecimento. Desde então, o caso permanece aberto do ponto de vista investigativo. Não há uma reconstrução definitiva dos eventos, nem uma causa estabelecida de forma inequívoca. O MH370 segue como um símbolo dos limites da investigação moderna. Um episódio em que decisões administrativas encerraram processos legais, mas não resolveram o mistério que continua assombrando familiares, investigadores e especialistas em aviação ao redor do mundo. Até hoje, não existe uma explicação definitiva para o que aconteceu dentro da cabine do MH370, nem para os eventos exatos que levaram o avião a sair de sua rota e voar por horas até desaparecer. O caso permanece aberto, sustentado por evidências parciais, análises técnicas e muitas perguntas sem resposta. O desaparecimento do voo MH370 não é apenas uma história sobre um avião perdido, mas um lembrete dos limites da tecnologia, da complexidade dos sistemas modernos e de como, mesmo na era dos satélites e do rastreamento global, ainda existem mistérios que resistem ao tempo.